Pessoal, boa noite. Na aula de hoje, a gente vai terminar o conteúdo sobre busca binária, fechando essa primeira parte da disciplina. Então, na aula passada, a gente viu o que é busca binária, a gente fez a implementação. Hoje, a gente vai colocar alguns comentários lá no nosso código para a gente ver um passo a passo funcionando, ver o tamanho da diferença da eficiência, principalmente no número de comparações, se a gente for comparar com o algoritmo de busca linear. Então, a gente já viu a complexidade aqui da busca binária, ela é log de n, então, meu espaço, log base 2, né? Meu espaço de busca, ele vai se dividindo ao meio a cada comparação que a gente faz. Ao passo que, se a gente for fazer uma busca linear, eu tenho que percorrer todo o arranjo. Só que a gente, logicamente, tem como pré-requisito para utilizar a busca binária que o nosso arranjo esteja ordenado. Depois que a gente fizer essa passagem aqui, colocar esses comentários no nosso código, detalhar um pouquinho mais, a gente vai dar uma repassada rápida ali na lista de exercícios, se alguém estiver presente, for com alguma dúvida, e eu coloco alguns pontos ali que eu julgo importante, porque na próxima semana, na terça-feira, a gente vai ter a nossa primeira atividade avaliativa. Começou agora, Luiz. Acabei de iniciar. Estou fazendo uma introdução aqui. Matheus caiu. Aí, voltou. Voltando aqui. É o tal do Shift F5. O Shift F5, se der aqui no Google Meet, ele sai. Está apresentando minha tela aqui, né? Sim, tá de Shift boa. F5 aqui, eu pensando que eu estou com foco no PowerPoint, eu estou com foco no Meet, aí ele sai. Já aconteceu isso. Mas voltando aqui, só relembrando o que é a busca binária, né? Então, a gente tem um conjunto de dados, a gente quer encontrar um valor, verificar se ele existe ou não. Uma vez que os nossos dados estão ordenados, por isso que a gente estudou diversos algoritmos de ordenação, porque para a gente poder ter uma busca eficiente, esses dados devem estar ordenados, a gente consegue ter uma busca mais eficiente, onde um dado valor que a gente vai buscar, um x, por exemplo, primeiro eu calculo, lá tem meu vetor, por exemplo, de 100 elementos, então eu calculo a posição do meio dele e verifico se esse valor que eu estou procurando é igual à posição, valor que está lá no meio do vetor. Se for igual, beleza, acabou. Se for maior, eu vou reduzir o meu espaço de busca só na parte à direita do vetor, na segunda parte. Se for menor, eu vou reduzir o meu espaço de busca só na primeira parte. E a cada comparação, o nosso espaço de busca ele vai sendo reduzido cada vez mais. Então, foi isso que a gente tratou na aula passada e detalhou. Então, se alguém não viu, é importante assistir o vídeo da nossa aula passada aqui. Então, sempre a gente vai ter um valor de busca, que vai permanecer, lógico, eu vou ter meu índice do início e do fim e calculo em meio. O meio é o início mais fim dividido por 2. Se esse valor de busca que eu estou procurando, que no caso 63, for igual àquele primeiro que eu testei, se for igual, acabou. Se for menor, eu vou procurar só na minha porção esquerda. No caso, como ele é maior, eu vou procurar só na minha porção direita. Então, a cada comparação, a gente vai reduzindo o nosso espaço de busca e faz com que o nosso algoritmo seja muito eficiente. Até que a gente encontre esse valor. Né? Então, a gente viu a lógica para isso na aula passada. Pode ser que um elemento não exista, então a gente vai fazer a quantidade máxima de comparações, que vai ser log de n mais 1, isso aí quantidade exata mesmo. Então, para 1000 elementos, então log de 1000 é 9, alguma coisa, log a parte inteira 9 mais 1, 10. Se eu colocar 5.000 elementos, log de 5.000 vai dar 12, alguma coisa, parte inteira 12 mais 1, 13 comparações. Então, a quantidade máxima de comparações que eu vou fazer para encontrar um elemento é log de n, mais 1 ali, né? A parte inteira mais 1. Como que eu vou saber que um elemento não existe? Quando os índices do início e o fim se cruzarem. Então, a gente vai comparando, vai chegar um ponto que o índice do início e o fim vai ser o meio, aí a gente está no último elemento de comparação e vai ter um ponto que eles se cruzam, então quer dizer que esse elemento não existe. Aí a gente fez a implementação na aula passada e a gente vai detalhar agora, para a gente conseguir ver quando ele está aqui, ó, a gente vai ver o índice do meio sendo calculado, qual o valor que está no meio, se for maior, para onde que ele está indo. Então a gente vai ficar revendo isso e a gente vai ver todo o nosso código aqui. E a gente vai cortar aqui também, é legal a gente criar um print aqui, ó, para a gente ver o nosso vetor parcial, porque a gente tem aqui um print para mostrar o vetor inteiro. Só que a cada intervalo aí, né, a cada comparação, meu espaço de busca diminui. E o meu vetor de busca diminui também. Mais que os dados estão lá e diminui. Então a gente vai pegar aquele código lá, para a gente começar aqui, lá da biblioteca, tem um código do mostra aqui, ó.
E eu vou copiar ele, vou colocar aqui junto com o busca binária, que ele vai ser um mostra diferente aqui, ó. Esse mostra aqui, ó, eu vou chamar mostra in e fim. Por que esse mostra aqui, ó, in e fim aqui, ou poderia ter um nome melhor? A gente vai passar, além do vetor, a quantidade de elementos, eu vou passar o índice do início e o índice do fim que eu quero mostrar. Então, lembra, se eu tenho um vetor de 10 posições, primeiro eu quero mostrar de 0 a 9. Se eu tenho um vetor depois, na hora que eu busquei, né, meu índice do início e do fim ele vai mudando. Então, eu vou querer ficar vendo só essa parte do vetor, do início até o fim, certo? Então, por isso que a gente vai fazer isso aqui. E aqui, ao invés do meu i saindo de 1, meu i saindo de i, ao invés de ser menor que o n, vai ser menor ou igual ao fim. Lembrando que o fim já recebe o n menos 1, por isso a gente está colocando menor ou igual. Então, a única alteração que a gente fez aqui, a gente está recebendo o índice do início e do fim. Ah, opa, aqui tem que ser in, né? E não vai dar. In, então já que está fim, eu vou colocar fim aqui também. Beleza. Então, desse jeito, a gente já tem um mostra aqui, né, que a gente vai ver o intervalo específico do vetor que a gente quer. Dessa maneira, a gente vai ver o nosso problema sendo reduzido a cada comparação. Então, isso é bem legal. Aqui o nosso... Opa, eu estou no arquivo errado. Deixa eu pegar ele aqui. Tem que colar lá no busca binário. Eu coloquei no busca linear aqui que eu estava. Depois a gente vai comparar com ele. Isso. Aqui está o nosso busca binário. Para não mexer aqui no busca binário, ó, eu vou copiar ele e vou colar ele, vou colocar busca binária comentada. Então, lembrando, tá, o código está lá no ambiente virtual. Ó, esse mostra n fim aqui, ó, para quem está acompanhando aqui, vou colocar no chat, porque fica difícil ficar digitando aí. Aí agora que meu busca bin, aí eu vou comentar. Então a gente vai comentar algumas coisas. O que a gente vai querer ficar vendo? A gente vai querer ficar vendo qual que é o início e qual que é o fim, certo? Então a gente vai ficar dentro desse loop, de ficar vendo qual que é o início e qual que é o fim. Então vou colocar um print aqui, ó, e a gente vai ver o início, o fim e o vetor, certo? Então vamos colocar aqui, ó, início, 2 pontos por cento D, fim, 2 pontos por cento D, barra N, e a gente vai ver o início, que é o I, né? E o fim, que é o F aqui. Então, a gente está vendo o início e o fim. A gente vai ver o nosso vetor, que é o mostra, né? A gente tem esse mostra N fim aqui, ó. Aí a gente vai passar o nosso vetor, que é o V. Vai passar a quantidade de elementos, nem precisava desse caso, mas já está lá, vamos deixar ele. Porque a gente tem que estar usando mais, né, o N lá em cima. Aí vamos passar o I e o F, que é o início e fim. Então, dessa maneira, o que vai acontecer? Eu estou mostrando início e fim e o vetor no qual eu estou buscando, beleza? Aí eu estou calculando o meio aqui, certo? A gente está calculando o meio e vamos mostrar qual que é o índice do meio e qual que é o valor da posição do meio. Então, mais um printf aqui. Então, assim, a cada comparação, o que a gente vai ver? Qual que é o índice do início, qual que é o índice do fim, qual que é o pedaço do vetor que a gente está procurando e qual que é o valor que está lá no meio. Então, vamos colocar aqui, ó, o meio, a gente vai colocar aqui %D, que é a posição dele, é igual a %D. Só para a gente poder ver aqui quem que é o meio, né? Então, meio, em qual posição que ele está, em colchetes para denotar a posição, é igual a tal. Então, a gente vai ver que o N, o N, que é o índice, e o valor que está no meio é o nosso vetor na posição do meio. Então, a gente vai ver o quê? A gente tem o nosso valor de busca, né? Que é o nosso X. Então, a gente vai ver o índice do início, o índice do fim, vai ver a porção do vetor, e aí depois isso aqui a gente pode dar um get CH. Então, a cada etapa a gente vai ver isso aqui. Então, a cada loop a gente vai ver. Se for igual aqui, a gente dá um return 1. Ou seja, a gente já vai ver que achou, né? Então, até antes aqui, se a gente quisesse aqui, não vai precisar, né? Porque na hora que a gente olhar aqui, a gente já vai ver que achou. Agora aqui, se ele for... aí se ele for menor, ele vai para a porção esquerda. Se ele for maior, ele vai para a porção direita. Como na hora que ele dá o loop, a gente vai ver o índice do início do meio de novo mudar, também não vai ter necessidade. Acho que só assim já vai dar para a gente ver. Vamos ver aqui como vai rodar com esse comentado e depois a gente altera alguma coisa, se precisar. Então, vou pegar esse trecho aqui, ó, que eu coloquei esse print aqui, mostra o no meio já estava, né? Colocar aqui no chat também para quem está acompanhando aí.
E aí, vamos mudar a chamada, né? Então, a gente vai chamar o nosso busca bin comentado aqui, ó. Então, busca bin comentado. E aí, vai falar se encontrou ou não. Isso aqui vai ser bem legal para a gente poder ver o passo a passo. E depois a gente compara o nosso busca binária com a busca linear. Aí a gente vai conseguir enxergar a quantidade de comparações, o quanto isso muda. A gente já viu a quantidade de comparações na aula passada, né? Mas se comparar na busca linear, vai ser O de N. Então, se tem 5.000 elementos, eu vou fazer 5.000 comparações no máximo. Se tem 10.000, eu vou fazer 10.000 comparações. Agora, no busca binária, eu vou fazer log de N no máximo mais 1, né? A complexidade é log de N. Então, vamos ver aqui. Deixa eu ver se está mostrando. A gente tirou o mostra aqui, ó. Gera. Vamos liberar esses dois mostras aqui, ó, para a gente poder ver o vetor aqui. Vamos criar um vetor aqui. Então, vamos colocar um vetor de 20 elementos. Gerou o vetor aqui, todo desordenado, que a gente está usando gera, né? Ordenamos nosso vetor, bonitinho. Agora vamos colocar um valor para busca aqui, ó. Vamos colocar o valor 6, por exemplo, aqui. Então, estou procurando o valor 6. Ó, o início é 0, o fim é 19. Ou seja, todo o nosso vetorzão, né? 20 posições de 0 a 19. O meio, então, 0 mais 19. 19 dividido por 2 inteiro, 9. Então, e o valor que está na posição do meio aqui é o 18, ó, isso ajuda a gente a enxergar. Aí ele vai comparar, o valor que eu estou buscando aqui, ó, 6, é igual a 18? Não. Ele é o quê? Menor, não é? Aí o que vai acontecer? O início se mantém e o fim vai receber meio menos 1. Aí o que vai acontecer com o fim agora? O fim vai passar a valer 8 e o nosso espaço de busca só vai ser esse aqui, ó. Isso que é legal aqui agora. Ó, o início é 0, o fim passou a valer 8. Que é exatamente o que a gente fez, ó. E olha o nosso espaço de busca agora. Ficou só de 0 a 8. Mais uma vez, calculou o meio, ou seja, 0 mais 8, 4. 0 mais 8, 8 dividido por 2, 4. É o 6. Aí eu falo, já bateu, deu certo. 6 é igual a 6? É. Achou o valor. Valor encontrado com duas comparações a gente encontrou aqui. Se fosse busca linear, quantas comparações a gente ia fazer? Ó, com vetor ordenado, eu ia fazer 1, 2, 3, 4, 5 comparações. Com vetor desordenado aqui, a gente vai fazer algumas mais aqui, porque a gente depende. Então, aqui a busca binária, na maioria das vezes, sempre ela vai ter o melhor desempenho. Isso aí é de longe. Quer ver? Ó, vamos fazer aqui mais uma vez. Vamos colocar um valor que não existe, que aí fica legal para a gente enxergar também. Vamos colocar 20 elementos de novo. E vamos colocar um valor que não existe aqui. Vamos colocar na segunda parte agora. Vamos colocar o valor 49. Aí, beleza. Início 0, fim 19. Calculou meio 9, que é o valor 25. O valor que eu estou buscando, 49, é igual? Não, é maior. Se é maior, o que vai acontecer? O meu fim mantém e o início vai receber bem mais 1. O início vai passar a valer 10. Então, meu espaço de busca vai ser daqui até aqui. Ó, o início passou a valer 10, o fim continua 19. Ó. Meu espaço de busca daqui para frente. Agora aqui, desse espaço aqui, de 10 mais 19, 29, dividido por 2 inteiro, 14, que é o valor 41. O valor que eu estou buscando, 49, é igual a 41? Não, né? Então, o que vai acontecer aqui? Mantém o fim e o início recebe meio mais 1. Então, o meio está valendo 14, o início vai passar a valer 15. O início passou a valer 15 a 19. Então, meu espaço de busca agora restringiu aqui, ó. Então, tem de 41 até 47 para poder buscar. Lembrando, eu tenho 20 elementos, quantidade máxima de comparações, log de 20 mais 1. Parte inteira, né? Parte inteira mais 1. Então, 15 mais 19, 34 dividido por 2, 17, é o valor 45. O valor que eu estou buscando, 49, é igual a 45? Não, é maior. Então, meu espaço de busca vai restringir só nesses dois aqui. Mantém o fim, início vai receber meio mais 1. Então, está valendo 17, o início vai passar a valer 18. Ó, início 18, fim 19. Calculei o meio aqui, posição 18 é o valor 47 aqui. O valor que eu estou buscando é igual? Não. Então, mantém o fim, que é 19, e o início recebe meio mais 1. O início também vai ser 19. Quando o início e o fim estão no mesmo índice, quer dizer que eu estou no último elemento. Ó, então, só tenho esse aqui para poder buscar. Somos 2, dividido por 2, 19. 47 é igual ao valor que eu estou buscando? Não. Aí, o que vai acontecer aqui? É maior. Então, vou mexer no meio, no início. O início vai receber meio mais 1. O início vai passar a valer 20. Quando o início passar a valer 20 e o meu fim continua 19, eles se cruzaram. Lembra que a gente só repete
enquanto o início for menor ou igual ao fim, aí vai sair. Ou seja, saiu o valor não encontrado, a quantidade de comparações aqui foi 5. Acho que isso aqui que a gente fez ajuda o quê? A gente entender melhor como que funciona. Se a gente colocar aqui... Oi? Se não fosse ordenado, eu ia fazer 20 comparações, né? Para falar que não... Se não fosse ordenado, se fosse busca linear, né? A busca linear normal, né? Que a gente vai passando posição a posição, vou fazer a quantidade máxima. O N, né? Então, se o N é 20, ia fazer 20 comparações. Acho que aqui deu para a gente ilustrar bem o que o algoritmo faz, né? Ficou legal, né? Deu. Sim. Beleza. Aí, o que a gente vai fazer agora? Vamos voltar aqui, ó. Ao invés de chamar o comentado, só para a gente poder, ó. Busca bin comentado, vou chamar o busca bin normal. Isso a gente até já fez na última aula. A gente vai jogar um N grande aqui e a gente vai ver a diferença lá da busca binária. Aqui não importa o vetor mesmo, né? Então, vou tirar esses dois mostras aqui para não ficar sujando a tela. Estou chamando busca normal. Aqui eu tenho o algoritmo do busca linear, que já estava lá, né? Então, eu tenho busca normal. Aqui ele está mostrando e depois ele está ordenando. Mas aqui a gente não vai ordenar, não. A gente vai deixar ele fazer normal aqui. Valor para busca. E aqui a gente vai trabalhar com vetor não ordenado. O resto eu vou deixar aqui. A gente vai gerar um valor alto aqui e a gente vai ver a diferença. Na hora da gente buscar aqui, se o meu vetor está ordenado, se o meu vetor não está ordenado. A diferença é que a gente tem que criar uma variávelzinha aqui. Já está a comparação aqui. Já está a comparação aqui. Espera aí, a gente não está mostrando? Acho que não está mostrando. A comparação sai zero. Toda vez que eu estou buscando, eu estou incrementando ele. Aí só faltou printar ele, né? Valor encontrado. Ou eu mostrei no final? Não mostrei, só se não achou. Só se não achar. Só se não achou. Então, deixa eu colocar ele aqui também. Comp, 2 pontos, e a gente vê ele aqui, ó. A ideia é o quê? É só para a gente enxergar algo que a gente já sabe. Então, eu vou rodar aqui na busca linear, né? Eu vou gerar um vetor aqui de 5.000 elementos. Opa, eu não queria ver o mostra, não. Beleza. Eu acho que tipo, ele não vai mostrar, não. Meu vetor está desordenado, vou procurar um valor que não existe. Então, já que a gente está gerando valor entre 0 e 49, vou colocar 50 aqui, ó. 50 não existe, o vetor não está ordenado. Quantas comparações ele fez? N. 5.000. Então, se meu vetor não está ordenado, vou fazer para encontrar ver se o valor existe ou não. Agora, a mesma coisa que usando busca binária, lógico, a gente tem que estar ordenado antes. Vou colocar um vetor de 5.000 posições, meu vetor está ordenado. Se eu colocar um valor para busca 50, o valor não foi encontrado, ele fez 13 comparações. Então, algo que a gente já conseguiu enxergar, mas por que tem toda essa diferença aqui? Lógico, a gente ordenou antes. Mas mesmo se a gente ordena lá, utilizando busca linear, a gente não vai ter um desempenho em escala logarítmica aqui. Aonde? A cada comparação, meu espaço de busca ele vai se dividindo ao meio. Deu para entender bem a diferença dos dois, hein? Deu. Tranquilo. Não sei se é na prova, na pré-prova, cai alguma coisa aí de mexer no código de um dos dois. Lógico, dou um pedaço do código ali da função e aí você tem que mexer num detalhezinho. Se você entende o que eu mostrei aqui, tá tranquilo. Não tem erro nenhum. Agora, se o que está acontecendo, você já não faz. Tem uma questão da lista lá que eu tava fazendo, aquelas duas práticas lá, né? Tinha uma que tinha que mexer só em um sinal lá. É uma coisinha boba. Sempre assim, vai ter a parte de código sendo da prova, como vocês já estão mais acostumados agora, né? Assim como estrutura 1 foi, estrutura 2 também a parte prática envolve pequenas alterações, bem bobas mesmo. Beleza, agora eu vou dar uma repassada rápida aqui na lista. A ideia não é detalhar ela, mas só dar uma visão geral, né? Explicar o funcionamento do Bubble Sort, que é o algoritmo de ordenação por trocas, né? Então a gente faz aquela comparação entre as chaves, chave a chave, e vai jogar o maior valor lá para o final. E a gente vai ter lá n menos uma fase, como a gente já viu, a gente vai ter n ao quadrado menos n dividido por 2 comparações de forma exata. Se ele não for melhorado, a gente fez aquele trabalhinho lá de melhorar o Bubble Sort. Então, é aquela lógica padrão dele. Qual que é a complexidade? Bubble Sort, Selection Sort, Insertion Sort e Quick Sort. Então, aqui, embora a gente tenha desempenhos diferentes entre os algoritmos simples aqui, né? Bubble Sort, Selection Sort, Insertion Sort, todos eles estão na mesma classe de complexidade.
o esforço para ele resolver o problema de maneira geral é o mesmo. Todos eles são O de n ao quadrado, lembra? É o comportamento geral. Mudou o tempo, né? Ele é um algoritmo eficiente e ele tem complexidade n log de n. Então, ele é bem melhor. Lembrando que o pior caso do Quicksort pode recair aqui para a classe quadrática. O pior caso dele, se o conjunto de dados está totalmente invertido e a forma de eu pegar lá o meu pivô ali for escolher o primeiro ou o último elemento, dependendo do modelo de ordenação, eu posso ter um caso muito ruim. É muito difícil. Se for chave aleatória, isso não vai acontecer, não. Mas, dependendo, ele pode recair. Ser ruim, mas o Quicksort ele vai ter o melhor desempenho. Né? Qual que é o melhor desempenho? Quicksort. Por quê? Porque ele é o melhor algoritmo para a maioria das situações. Você falou alguma coisa, Luiz? Não, na hora que você comentou do Bubble Sort, Selection Sort e Insertion Sort, eles estão na mesma classe, mas o que diferencia um do outro é o tempo, né, de execução. Isso, o tempo de execução. Quando a gente fala de complexidade do algoritmo, a gente não está medindo ali aquela quantidade de comparações exatas, a gente não está medindo de maneira empírica ali aquele tempo de execução exato. A gente está olhando o comportamento geral dele, dado uma entrada, levando em consideração que essa entrada tende ao infinito, que é o tal da complexidade assintótica, que é aquele O de n lá. Então a gente está olhando o comportamento geral. Então a gente tem algoritmos que estão na mesma classe de complexidade, mas um vai ser melhor que o outro ali, lógico. Só que, de maneira geral, o esforço geral deles é o mesmo. E aí, lógico, aí depois ele pode mudar de classe e o desempenho vai melhorar muito ou piorar muito. Igual a gente coloca aqui, né? O Quicksort, ele está na classe lá dos algoritmos eficientes. Aí depois tem uma simulaçãozinha do Insertion Sort aqui, até tem lá, é de acordo com o slide lá da aula lá, isso aqui é lá da aula. O Insertion Sort é que a gente tem aquela consideração, né? Considera uma parte que é ordenada e uma parte desordenada. E aí a gente levanta e vai deslocando, né? Por isso que ele vai tendo um melhor desempenho. O esquema ele tem lá, embora ele vai fazer menos comparações por causa da forma que ele trabalha, e ao invés de ele fazer trocas, ele faz deslocamento. Então, deslocamento, você gasta uma linha de instrução, ao passo de uma troca são 3 linhas. Por isso que no final ele dá um desempenho tão bom. Isso aqui é aquela simulaçãozinha que está na nota de aula. Os algoritmos de complexidade quadrática, então quando a gente fala quadrática, é O de n ao quadrado. Qual que tende a ter o melhor desempenho? É o que a gente falou aqui, né? É o Insertion Sort. Por que ele tem o melhor desempenho? É o que eu acabei de falar. Ele vai fazer menos comparações ele vai fazer menos comparações, isso levando em consideração, lógico, o Bubble Sort e o Selection Sort de maneira geral. E ao invés dele fazer, ele vai fazer, ao invés de fazer trocas, né, ele faz deslocamentos. Isso faz com que o desempenho dele seja melhor. Os algoritmos de ordenação eficiente, como possui o melhor desempenho em uma ampla variedade de situações. Isso aí também a gente já falou, é o Quicksort. Os dois melhores ali, que são os mais utilizados, implementados ali, depois até eu vou mostrar em C Sharp, C lá, os artigos, o que trata lá, e a gente só vai executar um sort lá, todos os collections têm. O que está implementado lá é um Quicksort e um Merge Sort. Mas o que tem o melhor desempenho em situações mais variadas, e se a gente pegar dados primitivos, dados int, boolean, é o Quicksort. O Quicksort ele vai ter o melhor desempenho de todos. Que a gente acabou de falar aqui. Diferenciar ordenação interna de externa. Isso aqui é importante que cai na questão do ENAD, e aí na prova cai também. Ordenação interna, ordenação em memória. Ordenação externa em disco. O que você faz? Você vai pegando fatias. O Merge Sort é muito utilizado por isso, por ele fazer a mescla, mas também tem um Quicksort externo. Então, você tem uma massa de dados que é muito grande. Você tem que ordenar lá um arquivo lá de 10 GB e você tem 8 de memória, você tem 2 de memória para poder utilizar. Então, tem como descarregar tudo. Então, você vai carregando em partes e vai ordenando e vai intercalando isso depois. Então, interna em memória RAM, externa você está em disco. Essa é a diferença. Citar 3 algoritmos de ordenação de complexidade em n-log de n. Aqui são os algoritmos eficientes, né? Quicksort, Merge Sort, o Heap Sort, são os 3 que a gente mais estudou ali, né? Aí tem lá o Shell Sort, que nem complexidade tem bem definida, tem gente que coloca aqui em n-log de n, tem gente que coloca como é o melhor quadrático, mas aqui os 3 que a gente estudou foi o Quicksort, Merge Sort e Heap Sort. O Counting Sort, ele é log de n, então, desculpa, log de n não, ele é O de n, aqui é n vezes log de n, o Counting Sort é O de n, porém o Counting Sort só funciona para dados inteiros, o algoritmo de ordenação por contagem.
Se a quantidade de comparações do Bubble Sort e Selection Sort são iguais, por que a medida de eficiência de tempo dos dois é diferente? Isso aqui a gente já falou, né? Quando a gente vai olhar a quantidade de comparações é igual. Por que o tempo dos dois é diferente? Porque realiza menos troca. Isso, é. O Bubble Sort, cada comparação pode resultar numa troca. O Selection Sort, ele vai fazer só uma troca por fase. Então, como os dois fazem a mesma quantidade de comparações, mas o Selection Sort vai fazer só uma troca a cada fase, isso dá uma diferença de desempenho considerável, principalmente quando o meu N cresce. Como o desempenho do algoritmo Bubble Sort, a versão padrão pode ser melhorado. É aquele trabalhinho que a gente fez lá, né? Coloca um flag lá, se você passar uma fase inteira, olhar que ele já está ordenado, você não precisa continuar mais. Explicar o algoritmo de ordenação por contagem, o counting sort. Então, o algoritmo de contagem vai contando as ocorrências. Então, ele vai lá, olha, valor 10. Ele acontece 10 vezes, então eu vou lá no índice 10 do meu vetor auxiliar e coloco 10. O valor 5 acontece 30 vezes, então eu vou lá no índice 5 do meu vetor auxiliar e coloco 5. E aí depois eu vou dando uma passada, aí cada posição, eu vou na posição 0, a posição 0 tem 1, então eu coloco 1 uma vez. Eu vou na posição 1, a posição 1 tem um valor 10, eu coloco 1 10 vezes no outro. Então ele conta primeiro quantas vezes ocorre e depois ele replica essas contagens. De maneira geral é isso. Dado um vetor desordenado, que eu tenho 131.072 posições aqui, quantos itens serão examinados para que eu encontre determinado valor no vetor? Se ele existe ou não. O vetor, ele está desordenado. Então, quantas comparações eu vou fazer? 131.072. É uma pegadinha isso aqui. Mas cai também num trem desse, em prova, questão de concurso, etc. Se ele está desordenado, você tem que usar a busca sequencial, linear. Não tem como utilizar a busca binária. Se ele está ordenado, aí você já pode utilizar a busca binária, e aí ia ser o quê? Log disso aqui, base 2, né? Mais 1. E aí, ou se você quisesse fazer, né? Vai fazendo, dividindo por 2, por 2, por 2, por 2, inteiro até dar 1. Matheus, o que você falou da 9 mesmo que a gente fez? Qual? Da 9? Foi aquele que a gente fez que ele deu do flagzinho de como melhorar. A gente já fez. Tá, beleza. Isso aqui. Qual método de ordenação está sendo apresentado abaixo aqui? Qual que é esse método aqui? Vocês conseguem identificar aí? Chuta um, hein? Aí uma questão dessa na prova, na pré-prova. Dá um trecho de código assim, lógico, não idêntico ao que a gente fez, mas se olhar aí e ver qual método que é. Não consigo identificar, não. Eu tô ruim ainda nos métodos de Tem inserção. 2 fors aqui, aí você está comparando a posição atual com a próxima, tá vendo? Você está comparando a posição atual com a anterior aqui no caso, né? No caso, ele está fazendo inverso aqui, ó. Eu comparo atual com anterior. E é que o J aqui já está saindo. Se por acaso ele for menor, eu vou trocar os dois aqui de posição. Esse aqui é o Bubble Sort, só que ele está fazendo de forma inversa. Tá. Tá vendo? Aí Eu tô pensando que era algum de... tá vendo? O J ele sai da 1. Aí ele compara com a posição anterior. Então, se a posição que eu tô, que é a posição da frente, se for menor que é só a lógica aqui. Se ele for menor que quem está atrás, eu vou e jogo ele para trás. Ou seja, se a posição 1 for menor que a posição 0, porque o J está saindo de 1. Ó. Se a posição 1 for menor que a posição 0, o que vai acontecer? Eu vou trocar os dois. Isso aqui é um troca, tá vendo? Auxiliar recebe o valor recebe a posição anterior e aí está invertendo os dois. Isso aqui é um troca, isso aqui. Eu achei que. Eu percebi que era quase o Bubble Sort mesmo. Eu fiquei assim, mas será que é outro? Porque o que a gente faz? A gente compara a posição atual com a próxima. Só que aqui ele já está saindo de 1, aí ele está vendo se a posição da frente é menor que a posição de trás, se for de troca. Só isso. E aí, quando você fala como que esse algoritmo pode ser melhorado, é o que já está respondido aqui na 9, né? É a mesma coisa. Se é o Bubble Sort, né? Como você vai melhorar ele? É a mesma coisa.
E aí, depois aqui, observar a figura e explicar o método de funcionamento do insort aqui, do insertion sort. Então, é que você tem um vetor que você considera uma parte que está ordenada, que é só o primeiro elemento, ou da parte está desordenada. Aí você retira o primeiro valor da parte que está desordenada e insere na posição correta na parte ordenada. Tira o valor que está na parte ordenada e insere na parte correta na ordenada. Tira o valor desordenado e insere na posição correta na ordenada. Assim, até chegar na última posição. Então, a gente vai ter os deslocamentos aí. É só uma explicação da lógica geral do sort aqui. Aí depois tem um algoritmo aqui. Estou calculando meio, retorno, se isso foi igual a retorno menos 1. Esse aqui é o pseudocódigo. Isso mais um. Esse aqui é o busca binária. Olha lá, é o busca binário, mas ele está de forma recursiva aqui, ó. Estou recebendo o início, o fim e o valor que eu estou procurando aqui dentro do meu vetor. Aí eu faço com que o meu i vai receber aqui o tamanho do meu vetor por 2. Se o meu vetor na posição do meio for igual ao valor que eu estou buscando, retorno o índice dele. Se não, se o índice do início e do fim for o mesmo, aqui eu vou retornar menos 1 aqui para falar que eu não achei aqui. Se o valor que eu estou procurando aqui, se a posição que eu tenho, se ele for menor que o valor que eu estou buscando, né? Ou seja, eu tenho um valor que eu tenho ali na mão, ali, o índice que eu estou comparando, o índice do meio, se ele for menor que o meu valor de busca, aí eu vou comparar, eu vou procurar para a parte da frente. Então, eu chamo meu algoritmo de forma recursiva, mantendo meu vetor, o fim permanece o mesmo, o valor de busca permanece o mesmo, só que aí o que eu vou fazer? O início vai receber mais um, ou seja, aqui o início vai receber um meio mais um, onde o meio aqui é o meu i, né? Se não, se eu for procurar na primeira metade lá, eu mantenho o início e o fim vai receber o meio, que ele está chamando de i aqui, menos um. Não é só uma forma que está escrita aqui e é o algoritmo de busca binária recursivo aqui. Então, esse algoritmo, o que ele está fazendo? Busca sequencial, que é busca binária. Não está ordenando nada. E aqui é o algoritmo de busca binária. Isso aqui é uma questão de concurso. E aí, depois simular o funcionamento do algoritmo de busca binária para procurar os valores aqui, 33, 50, 33, 50 e 90. É igual que a gente viu ali aqui na nota de aula, essa simulaçãozinha aqui, ó. Você coloca o valor do início, do fim e o meio. E aí você coloca o valor que você está buscando e aí você vai simulando dessa maneira aqui. Isso aqui dá para fazer no Excel, fica legalzinho de fazer. E aí depois só tem dois códigos aqui, né? Um para poder alterar o selection sort para poder ordenar caractere. Lembrando que quando a gente tem lá os caracteres lá, eu posso comparar com maior, menor, normal. Então não vai ter nada demais, a diferença é só mudar lá aonde que está inteiro para char. E adaptar o bubble sort de modo que o vetor seja ordenado de forma decrescente. É isso aqui que o Luiz falou, né? Você só mudou o sinal. Você foi lá, mudou o sinal de um lado para o outro. É umas coisas bobas, mas... Nesse primeiro aí, eu achei que era o sort, e você tinha colocado um S sem querer aí. Não, Aí eu fiz o sort. Aqui é o selection sort, né? É o S-sort. Mas aqui tanto faz, é só para poder ordenar caractere, poderia ser até outro aqui. Mas aqui a diferença é só o quê? Mudar de int para char. Os dois aqui são a coisa mais boba do mundo, né? Só que você tem que saber onde você mexe. Se você não souber onde você mexe, você fica parado ali também. É igual a história do parafuso, né? Se você não souber o parafuso que você aperta, você fica travado. Não vai. Pessoal, tranquilo? Deu para dar uma visão geral aí? Deu. Essa história do parafuso eu conheço, hein?